Bom, irmãos, vamos iniciar esse estudo bíblico em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao nosso Deus Pai, e vamos iniciar fazendo uma oração. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho querido, estamos nós aqui nesta sala virtual, e aqui estamos cada um, Senhor, com a sua Bíblia na mão, Bíblia aberta e 1 Crônicas, Senhor, onde nós vamos ler a tua palavra, nós estamos estudando a tua palavra para aprender a sua vontade, Pai. Esse estudo é para te conhecer melhor, Senhor. A gente quer se aproximar mais de ti. Nos abençoa, Senhor. Dispensa sobre nós, seu Pai amado, a sua bênção, abrindo nossa mente, o coração e o entendimento, para que a gente receba a tua palavra e aprenda com ela. Querido Deus, ninguém está aqui para ser melhor, Senhor. Nós não queremos ser sábios ou melhores. Nós só queremos aprender sua vontade para fazer o que é certo, Senhor. Querido Deus, perdoe os nossos pecados, Pai. Abençoe os nossos irmãos e as irmãs que aqui estão. Todos nós e todos aqueles, Pai, que vão estar ouvindo, assistindo, estudando depois do dia de hoje, lá pelo YouTube. Abençoa eles também, Senhor. Guarda os nossos irmãos e as nossas irmãs. Permita que esse estudo venha gerar fruto de louvor ao teu nome, Pai. Que os teus servos e as suas filhas que estiverem ouvindo e aprendendo venham crescer em graça e em conhecimento. Querido Deus, este humilde pedido nós fazemos e te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, todos com a palavra de Deus aberta, tá? Só um minuto aqui. Todos com a palavra de Deus aberta e vamos soltar a narração aqui em 1 Crônicas, capítulo 1. Vamos lá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxe, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxe, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxe gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gergazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Us, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joczã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Jocsã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian,
Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã: Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão: Aías e Aná. O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon: Anão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samlá de Masreca. Morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul de Reobote junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Bem, irmãos, aqui está pegando a genealogia lá atrás para falar dos reis, né? Dos reis. Conforme a gente vai ver aqui no versículo 43, estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Ou seja, antes que os filhos de Israel se formassem povos, quem que estava lá naquelas terras? Era esse povo que está aqui. Essas informações, gente, são importantes. Agora, para algumas pessoas parece que não é muito importante. Quando você vai fazer um estudo depois mais aprofundado, até essas genealogias fazem toda a diferença, tá? Vocês querem ver uma ideia? A gente ouve falar muito sobre os filisteus, não ouve falar na Bíblia ali? Os filisteus, né? Os judeus, da onde eles vieram? Aqui fala, aqui explica. Se vocês forem ver aqui no versículo 12, e a Patruzim e a Cauzuim, dos quais procedem os filisteus. Então aqui está falando da onde vêm os filisteus. Essas informações, gente, são sempre importantes, tá? São sempre para a gente entender um pouco o contexto das coisas. Para quem não está fazendo um estudo aprofundado, essas informações você vai ler, isso aqui para que serve? Não serve para muita coisa, a pessoa não sabe quem que é Israel, a pessoa não sabe nada, tem muita gente que não sabe nada. Para nós que estamos aprofundando, chega o momento que essas informações são importantíssimas, tá? Como aqui no versículo 8, os filhos de Cão, né? Cush, Misrã, Put e Canaã. Vocês já ouviram falar aqui, né? Na Canaã, que é a terra aonde foi parar os israelitas. Tá? Então, é a terra dos filhos de Cão.
né? Cush, Mispa, Put e Canaã. Então tem todas essas informações aqui que são importantes. Aqui vem falando sobre tudo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que dá pra gente observar aqui. Bom, é isso. O restante é a genealogia, né? Vamos pro capítulo 2, né? Vamos lá. Pastor Josafá, tem uma Primeiro pergunta. Crônicas, capítulo Peraí. 2. Oi, fala. Eu observei aqui, a partir do capítulo 20, do versículo 28, e está falando que Abraão tinha 2 filhos, Isaque e Ismael. Depois para baixo está escrito que tem mais outros, uma porção de filhos aí, mas só está dizendo que foram os descendentes, porque eram os filhos dele com as concubinas, né? Me pareceu aqui. E por que faz essa diferença? Não era filho também? Não, é que os filhos, o filho mesmo de verdade era só Isaac. Isaac é o filho. As concubinas não conta. Naquela época é como se fosse a empregada, né? É a empregada como pode dizer, da rainha, né? Que no caso é Sara. Não conta. Por que está contando Ismael aqui, né? Porque Deus não quis que desprezasse Ismael. Contudo, o próprio Deus falou para Abraão, porque Sara mandou Ismael embora, a mãe e o filho. Abraão falou o quê? Não posso fazer isso, é meu filho. Abraão já estava com a ideia de repartir a herança com os dois. E o que o anjo de Deus fala para Abraão? Abraão, não te pareça mal que Sara te mandou. Ou seja, não fique mal por isso. Ela tem que ir embora mesmo. Porque em Isaque será chamada a sua descendência. Então, o filho de Deus era o filho do casamento. Para Deus, o casamento é só entre um casal. As outras mulheres não eram consideradas esposa. Entendeu? Então, aqui tem só Abraão e Ismael. E Abraão teve mais filhos. Lá fala depois que ele teve mais filhos, não de Sara. Não teve mais de Sara, mas das concubinas, que era uma espécie de empregada, né? Naquela época era bem mais difícil, né? A mulher não tinha aquela importância, né? Ou seja, não tinha o mesmo direito que o homem, parece, né? Mas ele teve outros filhos, só que os filhos que contam mesmo para a geração é Isaac e Ismael. E Isaac, né? Mais preciso, tá? Para ser mais preciso. Entendeu, irmã? Isso tá lá em Gênesis. Entendi, sim. Lá em Gênesis fala que ele teve mais filhos, né? Abraão teve mais filhos. Tá? O problema, na verdade, era em Sara mesmo. Não era nem tanto em Abraão. Ela não podia gerar. E aí aconteceu aquele milagre. Porque a mesma coisa aconteceu com Jacó. Quem é a mulher do amor dele, aquela que ele realmente estava desposada e casada? Era Rebeca, né? Ele teve vários filhos, mas em quem que seguiu a bênção? A bênção vem assim, ó, de cima do escolhido para o outro filho escolhido. Veio Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve vários filhos, com 4 mulheres diferentes. Só que foi em José, que era o filho de Rebeca, que estava a bênção. Você entendeu que Deus restringiu a um? Eles eram em 12, mas, aliás, eles eram em 13, porque tinha Diná, que era a mulher. Mas a bênção estava sobre José. Quando José some, que Jacó pensa que ele morreu, por causa dos irmãos, o que ele faz? Ele pega Benjamim, que é o outro filho de Rebeca, e segura, ele fala, para que eu não perca, né, a bênção de Deus. Ele segura Benjamim, porque ele sabe que é nos filhos de Rebeca, é nenhum desses dois, que vai prosseguir como é que fala? A bênção de Deus, né? Que aquela bênção que estava em Abraão, que Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e Jacó passa para o filho dele, José. E isso não é coisa da cabeça deles. Tanto que Deus, ele escolhe José, dá sonhos para ele,
né? A ponto dos irmãos ficarem enciumados, né? Tentarem matar, mas aí resolve vender. E no final, Jacó viu, já na velhice dele, realmente José era o escolhido. E ele não morreu, ele encontrou depois e acabou vendo. Então, Deus honra a nossa palavra. Lembra, gente, Deus está na nossa vida não significa que ele vai te impedir de fazer coisa errada. Ele não vai te impedir. Então, a Bíblia, ela registra de verdade o que as pessoas fizeram. Por que eu estou querendo dizer isso? Era para, se Sara fosse bem crente e confiasse no Senhor, era para ter Ismael? Não. Não. Não era, né? Porque foi coisa dela. Ela queria ter um filho, nem que fosse um filho, é uma espécie de filho de proveta, isso, né? Foi mais ou menos isso. Ela falou assim, ó, pega a minha empregada aqui e faz um filho nela e me dá o filho para mim. Ela que inventou, né, pastor? A barriga de aluguel, ela que inventou. É verdade. Entendeu? Não era para ter feito isso. Então, gente, é tão interessante a Bíblia que a Bíblia não escondeu nada, nem as burradas que ele, no caso eles fizeram. Desculpa falar assim a palavra, mas é só para vocês entenderem, sabe? As coisas que Jacó fez, as coisas erradas que Abraão fez, as coisas que todos os homens aqui fizeram, eles não escondem. Então, não era para ter feito isso. Não era, não precisava se preocupar, né? Quando Rebeca, Rebeca, que é a esposa de Isaac. Raquel foi a mulher Raquel. Isso, Raquel. que foi a mãe de José. Rebeca é daí mais para frente. Rebeca, que é a esposa de Isaac, não é? É. Eu confundo as duas. Rebeca. Então, o que aconteceu lá com Rebeca? O que ela fez? Ela induziu Jacó a enganar. Ela não faz isso. Jacó era o filho menor, não era? Ele não era o filho menor? O que ela fez? Ela sabendo que Esaú era uma espécie de filho que não acreditava, que não estava nem aí, enquanto eles valorizavam a bênção, porque isso é por fé, gente. Só quem tem fé confia e crê na palavra que o pai contou. Eles não viram Deus, eles não sabiam, eles ouviram só o que o pai contou. Mas ela vai induzir ele a enganar. Precisava ter feito isso? Não. Ela não precisava. Por que não precisava? Porque era só confiar em Deus, né? Não. Tem uma resposta bíblica. Porque foi feita uma promessa lá. Isso. Tá meio 50% certo, Pedro. Tem mais uma informação aí. Havia uma profecia antes dos dois nascer. Deixa eu ver se ela já estava gestante ou não. Alguma coisa assim. O que Deus disse para ela? O maior servirá ao menor. Ou seja, Deus já tinha determinado que Jacó ia ser maior. Vocês estão entendendo? Então não precisava ter enganado. Já tinha uma palavra. E o homem tem dificuldade em fazer o quê? Confiar na palavra de Deus. Não precisava. Isso só trouxe o quê? Atrasos na vida dele, desgraça. Ele, para aplacar a ira do irmão, para acalmar o irmão dele, Esaú, o que ele fez? Ele teve que entregar tudo que ele conquistou. Ele mandou na frente. O que significava aquilo ali? Quando Jacó entrega tudo, vocês lembram que ele manda os filhos ir na frente com todo o gado e entregar aquilo de presente para Esaú? Aí Esaú vê aquilo tudo e acalma. Por quê? A primogenitura significava que Deus ia te abençoar materialmente. Então, quando Esaú entrega toda a bênção, o que ele estava fazendo? Era como se ele estivesse devolvendo o resultado da primogenitura, ou seja, ele estivesse devolvendo a primogenitura de volta. Por isso que o irmão dele acalmou, aplacou, falou, tá bom, aí chorou no ombro dele e deixou ele voltar. Ou seja, só trouxe desgraça, né? Trabalhou de graça, perdeu tudo. Tudo porque não confiaram no Senhor, né? Mas para mostrar que os homens não eram santos, são tudo pecador, falho. São tudo desobedientes. Por quanto que José foi vendido mesmo em dinheiro?
Eu não lembro, mas foi algumas moedinhas de prata lá. Eu não tô lembrado, não. Não era 30? Não lembro, irmão, a quantidade. Eu não tô lembrado agora. Pode ser, viu? Esse 30 aí parecendo com as moedas de Jesus lá. Eu não sei, mas depois a gente vai dar uma olhada de novo lá. Tem alguma pergunta, meu Pedro? Que a irmã levantou a mão? Oi? Não tô ouvindo. Quantas moedas foi vendido Foi José? essa a pergunta. Não, não sei, irmã. Essa eu não vou saber te responder agora, tá? Aliás, eu não Entendi. lembro. Bom, irmãos, é isso. Vamos para o capítulo 2, tá bom? Vou soltar aqui. 20 moedas. 20 moedas. Eu tava assim mesmo, já lembro, acho que era 20 ou 30. Vamos lá, vamos soltar aqui 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes 3 nasceram de Bet-sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Perez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez: Esrom e Emu. Os filhos de Zera: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan: Azarias. Os filhos de Esrom que lhe nasceram: Jarameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Foram estes os filhos desta: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aiá, e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu à luz a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize. O filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Aflau,
e Aflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eliasa. Eliasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. Os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, a concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saafe, pai de Madmana, e a Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate-Jearim, foram Aroé e Azi-Amenuote. As famílias de Kiriate-Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Astaoleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, e Azi-Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. É isso aí, irmãos, né? Aqui segue as genealogias, tá? Aqui está explicando, tem bastante coisa interessante aqui, ó. Aqui no versículo 11, tá? A gente tem que entender que essa genealogia tá desde o começo, passando por toda a história da Bíblia, tá? Então, ele não tá falando da história da Bíblia. A gente só vai entender em que momento que tá a história da Bíblia ali, quando a gente vê o nome de personagens mais conhecido. Que aí você já tem ideia. Tipo aqui, ó, no versículo 11, a gente já vai entender que aqui já é o período em que já passaram, já saíram do Egito, já passaram o Jordão, Moisés já morreu faz tempo. E quem está próximo de nascer aqui? Davi. Versículo 11. Nasson gerou a Salmá, e Salmá gerou a Boaz. Boaz, o que ele é? Ele é bisavô de Davi. Boaz gerou a Obed, que é o avô de Davi, e Obed gerou a Jessé, que é o pai de Davi. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Abiná, e aí vai. E Davi é o 7º filho da família. É o 7º. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui para vocês? Ele está falando só de genealogia. Então é pelo personagem que você vai entender em que período que está passando a genealogia, tá? Tudo isso, gente, serve para estudo. Vocês estão percebendo que dá para a gente analisar muita coisa. Só pela genealogia a gente entende em que período de tempo que eles estão ali naquele momento que está fazendo o relato, tá? E isso segue em diversas passagens bíblicas aqui, que eu acredito que vocês viram outros personagens aqui, né, bem conhecidos, tá? Nosso. Deixa eu ver o que mais. Davi era o 7º, né? O 7º é o filho da promessa, né? Não tem nada a ver com o número, não, Cristiano. Não tem nada a ver. Sim. Tá? Aqui, gente, inclusive, essa parte de Davi aqui é quando muda aquele paradigma, né? Geralmente, o ungido vai ser o primeiro, o mais velho, ou primogênito, né? Sempre segue essa linha. Mas com Davi, o que aconteceu na época de Davi? O que Deus fez? Parece que ele muda o parâmetro, né? Ele não vai mais ele não seguiu ali a ordem de unção, de unção não, de nascimento, né?
que Deus, ele honra, é o mais velho? É o mais velho, Deus honra. Então, o mais velho eu vou empurrar a bênção dele. Ah, é esse aqui. Ah, mas chegou no caso de Jacó, Deus já quis fazer uma mudança. Mas no caso de Davi, você vê que Deus ele faz uma análise diferente. Ele dá uma parada, fica observando e fala: esse é o mais novo da casa. É a primeira vez que o mais novo de tudo, né, está sendo escolhido. É o mais novo, mas eu vou escolher ele porque ele tem um coração igual ao meu, né? É um coração de adoração, um coração entregue para guardar, para defender o povo, para cuidar do povo, né? O que Deus tem, irmão, no coração? Ele não tem um cuidado de pai? Ele não tem um cuidado de tomar conta? E o que irritou Davi quando enfrentou Golias? Ele tomou a dor de quem? Do povo, não foi? Quem é esse circunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele toma aquilo como uma afronta. É igual Deus. Deus, ele ama tanto esse povo que ele protege esse povo como se estivesse mexendo com ele. E ele vê isso em Davi. Ele vê esse moço. Ele cuida dessas ovelhas com tanto amor. É pronto para dar a própria vida, que ele vai cuidar bem do meu povo, se eu colocar ele como rei. Então Deus já vê ele como um rei e coloca ele lá. Então aqui mudou a regra de Deus, né? Ele muda a regra. Ele já não vai mais pela a linhagem de genealogia, né? O mais velho. Ele já escolheu segundo o coração. Vamos lá para o capítulo 3? Agora já está se aproximando, tá? Dos personagens assim, mais conhecidos, que agora vai falar sobre a descendência de Davi. Vamos lá. 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Isama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Jeonã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias. E Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Josabe-Ezede. 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão. 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias,
Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 7 ao todo. Bom, aqui é os filhos, né? Que vieram tudo da descendência de Davi, tá, irmãos? Que é a tribo de Judá. Lembra que ela foi no momento dividido, né? O país em 2. 10 tribos ficou com o comando de um, 2 tribos no comando de outra. Aqui está relatando o comando das 2 tribos, que aparentemente é a tribo que Deus ainda guardou, né? Para não perder a lâmpada, né? Na casa de Davi. Tá? Então, isso aqui é interessante. Guarda essas informações. Ó. Quando vocês quiserem saber mais sobre a genealogia de Davi ou até alguma outra genealogia, pouca gente sabe disso. Aonde que você vai encontrar? As pessoas vão achar que aonde que vai encontrar? Talvez lá em Reis, talvez em Samuel. Não, primeiro Crônicas. Em Números também, né? As pessoas falam que é lá que tem a genealogia, né? Mas em Crônicas está mais completo. Números, eles estão contando mais as tribos. É um outro tipo de genealogia, né? Para poder explicar como foi repartida as tribos, tudo. Aqui já está partindo da linhagem mesmo. Você pode ver que desde o começo começa em Adão, gente. Em Adão. Então, quando mais para frente, gente, é bom vocês terem essas informações, tá? Quando vocês já estiverem bem na Bíblia, que vocês já forem caçar assuntos mais complexos, e quando vocês quiserem saber a genealogia deles, Crônicas é um dos melhores lugares para vocês virem procurar, tá? Para saber quem é o pai de Davi, de onde ele veio, né? Quem são as tribos que continuou ali na casa de Davi, quais são as tribos que desviou, Crônicas. Livro de Crônicas, gente, Números, Levíticos, Crônicas, são livros que as pessoas não gostam de ler, porque são cansativos, né? Olha só o que nós estamos lendo aqui, as pessoas não lê. Sabia que a maioria esmagadora, quando lê Bíblia, eles pulam tudo isso. E eles perdem, gente. Perdem coisas preciosas que tá nessas páginas, que eles não dão nada, e você encontra versículo ali importantíssimo, outros versículos importantíssimos, tá? Então guarde essas informações que será útil para vocês no futuro, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Vamos para o capítulo 4? Vamos soltar aqui. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temini e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Soá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazeia e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel, Atate. Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz.
Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Eza, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estenoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Benanã e Tilom. E os filhos de Ize, Joete e Benzoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia, como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarefe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias com os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesababe, Janleque, Jusa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacabá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até o dia de hoje. Bom, irmão, é isso, né? Segue aqui agora a linhagem de Judá, tá? Só recapitulando. Como ele vai falar da descendência de Judá, o que ele vai fazer? Ele vai falar desde Judá, né? Desde o nascimento de Judá. E aonde foi que Judá se multiplicou? Casou, se multiplicou, né? Foi praticamente no Egito, né? Eles estavam fora do Egito quando vieram a fome. Eles já estavam casados, mas eles foram lá para o Egito. Então aqui é para você ter uma ideia. Quando vai falar da descendência de Judá, está querendo dizer que é desde a época de Jacó, quando já está velho, para frente. Então está falando do Egito para cá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está se referindo à história desde a época do Egito
até a entrada na terra, até chegar o tempo de hoje, que se diz hoje para quando estava escrevendo, né? Para quando eles estavam escrevendo, tá? Então, eu acho, primeiro Crônicas, fantástico para a gente traçar um mapa, né, das coisas, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Quando vocês estiverem bom aqui na escritura, que vocês já estão ficando e vão ficar mais, vai ter perguntas que as pessoas vão fazer para vocês, porque vocês vão ter resposta para muita coisa, e aí as pessoas começam a procurar vocês para mais resposta, e aí vai vir aquelas perguntas mais finas, né, sobre coisas mais complexas que provavelmente vocês vão ter que recorrer a essas passagens da Bíblia. Então lembra que aqui em Crônicas é como se fosse um mapa da linha do tempo, um mapa para vocês entender como é filho de quem, que é filho de quem, até chegar mais na frente. Alguma pergunta? Não tem muito agora, né? Então vamos para o capítulo 5. 1 Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por cabeça Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Ao todo, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodabe. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias.
Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Robenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Alá, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Então aqui, irmãos, né, mais um trechinho para você ver como aqui tem informação importante, tá? Se alguém te perguntar, bom, se Jacó teve 12 filhos e Jacó, e José não era o mais velho, por que que José, ele ficou com a bênção da escolha, se ele não era o mais velho? Como é que vocês iam responder? Aonde que tem informação sobre isso na Bíblia? Aonde que está essa informação na Bíblia? É uma pergunta boa, não é? Vocês não acham que alguém um dia pode até fazer? Por que que José foi escolhido se ele não era o mais velho? Se Deus sempre escolhia os primogênitos, né? Por isso que fala o primogênito, é nele que está a bênção. Gente, 1 Crônicas, capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Vamos ler. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito. Ruben era o primeiro. Mas porque profanar a cama de seu pai, quando ele se deitou com a concubina do pai dele, lembra? Mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, do modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Então tem informações nesses livros que ninguém sabe, que o povo não lê, gente. Sabe? Eles não lêem. Então são informações importantes, tá? É bom vocês anotarem aí, para quem quiser, né? Um dia vocês podem... Gente, tudo isso que vocês estão ouvindo, pode ter certeza, tá ficando guardado dentro de você. E quem é que vai encontrar isso dentro de você na hora que precisar? Quem vai encontrar? O Espírito Santo? O Espírito Santo. Exatamente. Fique tranquilo. Eu sei que vocês estão vindo agora, depois acaba esquecendo, mas não está esquecido. O Espírito Santo, gente, ele só consegue usar, ou seja, ele só consegue tirar da sua mente o que está guardado aí. Lembra o que Jesus disse? O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, é o Espírito Santo que traz. Isso já aconteceu comigo várias vezes, tá, gente? Coisa que às vezes eu nem lembrava mais e veio na mente na hora que eu precisei falar. Veio na mente, trouxe, e eu sei, é ele que trouxe a memória. Ele traz a memória. Ele sabe que está dentro de você. Ou seja, tudo isso está sendo guardado como registro. É ele que vai lá procurar. Tá aqui, ela tem isso aqui, ó. Ela leu, ou ela ouviu, ou ela guardou. Ele busca, tá? Então fiquem tranquilos. Irmã Pedra, pode falar. Como é triste, né, irmão, saber, a gente passou tantos anos e a gente não sabia agora que a gente foi. No caso de todo mundo que está aqui, né, menos o irmão, né? Todo mundo está aqui, a gente passou 40 anos, no caso 20, 30, 40, e a gente nunca deram um estudo bíblico com a gente, falava que a letra matava, o espírito vivificava, e a gente ficou assim na ignorância. Isso. E saber hoje que a gente estava na mão, a Bíblia, a gente não... Parece uma coisa que puxava para trás, quando você ia ler a Bíblia, você lia, e não entendia nada. Cansava, né? As pessoas cansam e dormem. Cansa. Isso é uma judiação, tá, gente? Como é triste, viu? Como é diabólico, igual que aquela irmã fala, é diabólico isso daí. Eu falo isso também, é diabólico, sim. O único que não tem interesse que a gente saiba qual é a vontade de Deus que está na Bíblia
É o diabo, gente. Não dá para esconder, isso é dele. Ele não está preocupado que você faça culto, que você cante. A sua pregação não falando de evangelho e você não tendo conhecimento bíblico, para ele já tá ótimo. Ele deixa você achando que você é cristão, fica aí achando que você é cristão, ele não vai te encher o saco, deixa você tranquilo, a vida fica boa e no final Então, tudo você pro vai pro inferno. inferno. Porque Carteirinha ainda. tudo que o diabo não quer é que você estude a Bíblia e conheça o evangelho, porque aí o poder dele tá acabado. Tá acabado. Por quê? Pelo conhecimento da palavra vem o evangelho e pelo evangelho vem o quê? A salvação. Ele não quer isso, entendeu? Agora, ser religioso, não beber, não fumar, ele não tá nem aí para isso. Isso aí não vai dar salvação para ninguém. Né? O camarada não põe bermuda, ele não liga para isso aí. Ele até ajuda. Ele fala, não, tá certo mesmo, fica aí. Porque nada disso, gente, vai gerar glória para Deus, não te salva. Ó, você ir na igreja de segunda a domingo sem entender nada, sem saber o que é evangelho, é lixo. Desculpa falar assim. Não vale nada. Se você for, aliás, mesmo que você mora num lugar que não existe igreja, nada, mas se você é um crente convertido, já vale tudo. Olha a diferença. Vale tudo. Porque a gente é salvo pela fé. E a fé na palavra, né, da promessa do Senhor. Sim, irmã Lu, pode falar. Pastor e irmãos, aí eu peço desculpa, porque às vezes eu não consigo entender algumas coisas, eu tenho um pouco de dificuldade. Depois que eu tive depressão, eu tenho um pouco de dificuldade. O pastor pode explicar de novo, do versículo 1, a explicação sobre a primogenitura de José? Então, o Rúben, ele era o filho mais velho, mas aí ele fez alguma coisa que ele deixou de ser a bênção não foi sobre ele, foi sobre José. E aí o Rúben não está na genealogia. É isso ou eu entendi tudo errado? Estou confusa. Mesmo. Exatamente, porque existe uma história dos primogênitos, é como se fosse uma história à parte dos outros, tá? Que vai contando dos primogênitos, passando um pelo outro, porque a bênção é passado de primogenitura. Por quê? Eles tinham isso, até Deus fala ali também, que o primeiro filho é o sinal do o filho mais forte, o que nasceu de todo o vigor do pai. Né? Era o filho, era como se fosse, entre aspas, o mais abençoado. Quanto mais velho o pai ia ficando, né? Parece que os filhos iam nascendo mais fracos. Não é que nasciam mais fracos, né? É a probabilidade, né, de serem mais fracos, porque eles tinham a ideia de que se o homem está velho, ele também fica velho para fazer filhos. Então a primogenitura significava o sinal da força, do vigor. Então a bênção estava sempre sobre o filho mais velho. Aqui fala sobre Rúben, que é o mais velho, e Judá, que é o segundo, tá? A bênção, aqui ele deu uma resumidinha assim, porque era escolha de Deus mesmo, porque José era o 10º. José era para a primogenitura. Se não fosse cair em Rúben, era para cair em quem? Judá. Se não for Judá, Simeão. E assim por diante, né? Até chegar. Mas é que o que conta aqui mesmo era que José e Benjamim eram os filhos de Raquel, né? Era o que importava ali. Na verdade, era isso que importava. Era o filho do amor, né? Do amor de Jacó, né? Então, de todo jeito, ia ser ele. Como é que fala? E na descendência que forma as 12 tribos, as 12 tribos, você pode ver, não entra a tribo de José, não tem os joséitas, né? Não tem os joséitas, tá? Mas entra o quê? Os dois filhos dele, Manassés e Efraim, né? Tem essa jogadinha, a hora que vai dividir as terras, né? As terras é dividido em 12. Como José sai e entra os dois filhos, sai também Levi. Levi também não tem terra para poder herdar. Então ficava quanto? 10, né? Saía Levi,
sai José, e entre os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Então lembra, gente, é coisa que às vezes as pessoas não lembram ou muita gente não sabe. As 12 tribos, quando fala das tribos em terras, são 10 filhos de Jacó, 2 filhos de José. Tá? O nome daquelas tribos. Tá? O nome daquelas tribos são referentes a 10 filhos de Jacó, 2 filhos de José. Mais alguma? A irmã Marcilene, pode falar, irmã Marcilene. Pode perguntar. Uma pessoa que não, assim, ela crê, porém ela não estuda. Igual eu vejo muito. Ela pode ser usada pelo Espírito Santo, ela falando que crê, mas não estuda a Bíblia, assim, ela tem, sei lá, o que as pessoas falam, assim, ela coloca na cabeça, mas não estuda a Bíblia, e fala que o Espírito Santo usa delas. Bom, isso é muito relativo, irmã. Pode ser que a pessoa não conheça a palavra e seja convertida de verdade. Pode. É mais difícil. Pessoa que não tem conhecimento bíblico, irmã, o que acontece? Ela é um vaso ou um alvo fácil para ser usado por maus espíritos. Né? Por quê? Porque a pessoa que não tem conhecimento, ela vai falar coisas que não agradam a Deus. Ela vai dizer coisas que Deus não quer que fala. Por que os filhos de Israel sofreram tanto? A gente leu esses dias atrás e falou sobre isso. Lembra, irmãos? Vocês estão aqui? Por que eles sofreram tanto, faziam tanta coisa errada? Eles não conheciam a palavra, né? Exatamente, irmã Cristiane. Não conhecia a palavra. A irmã está entendendo, irmã Marcilene? O efeito, irmã, é o mesmo de hoje. Se a pessoa não conhece a palavra, ela vai fazer o quê? As chances dela fazer coisas erradas é enorme. E elas devem estar fazendo. Outro exemplo. Como que o diabo tentou Jesus, irmã Marcilene? O que ele fez para tentar Jesus? Ele usou a palavra, né? Ele usou a palavra. E como que ele foi derrotado? Pela palavra. Se Jesus não conhecesse a palavra, o que será que tinha acontecido? Se Jesus não conhecesse a Escritura, Ele teria tentado e perdido. acontece. Satanás falou alguma coisa que estava fora da Bíblia? Não. Então a gente aqui, vamos pegar alguém que não conhece a Bíblia. O que ele vai falar? Tem razão. É gostoso. Peraí, deixa o áudio, Cris, por favor. Perdoa. O que ele vai fazer? Tem razão. Eu vou fazer isso. E aí ele tinha feito o quê? Tinha errado. Isso acontece aos montes hoje, irmã. Tem gente que fala coisa que Deus não está mandando falar. Tem gente que faz coisa, que acredita em coisa que não está escrito, porque a Bíblia é justamente para nos mostrar aonde que o povo que é escolhido de Deus errou, o que eles fizeram que não podia ter feito, por que é que fizeram tanta coisa errada, porque não conheciam a Bíblia, e por não conhecer a palavra faziam isso, faziam aquilo. A gente está aprendendo aonde eles erraram, por que eles erraram, para nós não errar, entendeu? Agora, a gente tentar saber se Deus usa, é um se. A irmã entende que quando a gente usa a palavra se, é muito abrangente o se? O se sabe, é algo assim que não dá pra gente nem mensurar. Se a pessoa fizer, mas se, esse se é, sabe, não tem. A gente fica na regra. Qual que é a regra? Deus mandou a gente estudar a palavra. Ele mandou a gente aprender com os erros dos judeus. Aqui. A gente está estudando não é para ser judeu. Para que a gente está estudando? Para a gente saber o que os judeus fizeram de errado, aonde eles tropeçaram, para nós não tropeçar também. Entendeu, irmã? É uma bênção para nós estar registrado isso aqui. Então, irmã, pessoas que falam que são usadas, tem uns montes por aí. A gente tem que tomar cuidado. Esse povo aqui que errava, irmã, que fazia as coisas erradas aqui, que a gente está estudando, todos eles falavam que estavam certos, que estavam agradando a Deus. Mas não estavam. Aí o que está escrito aqui na palavra, eu não lembro qual que é a parte agora,
que Deus viu todo esse sofrimento, mais para frente, ó, é mais para frente onde a gente vai estudar, mas eu vou falar um versículo bíblico que é muito conhecido de vocês. Deus está vendo esse povo errando tudo por não conhecer a palavra dele. O que ele falou numa profecia? Meu povo sofre Por falta de conhecimento exato. E conhecimento do que, irmã Pedro? da palavra de Deus. Exatamente. Até o próprio Deus está falando, vocês, é como se Deus estivesse dizendo assim, vamos supor que Deus fosse Josafá, eu ia mandar escrever assim, ó, porque eu já sou meio rasgadão, eu falo, escreve aí, vocês são cabeçudo porque não conhecem a palavra. Vocês ficam dando cabeçada aí, se batendo aí, porque não conhece, vai estudar. Aí hoje, gente, eu já falei isso um tempo atrás. Se for comparar nós de hoje com o povo daquela época, quem que é pior? Fala, irmã Cris, quem que é pior? Acho que é nós, né? Nós, e por quê? Porque a gente não conhecia nada. Ó, nós somos A pior gente que eles, tem a porque... Bíblia e não estuda nada. Não, o que a gente tem, que eles não A tinham. gente tem a Bíblia na mão, tem a lei na mão e a gente não lê e não estuda e não examina. E eles não tinham, né, acesso à Bíblia, né, às escrituras. Vocês estão percebendo que naquele dia no futuro, vai ter um peso muito maior de julgamento? Ou seja, do mesmo jeito que a bênção é grande, a cobrança também vai ser. Pode ser que alguns desses cabeçudos aqui vai entrar no céu. E outros que não fez nem a metade das coisas erradas que fizeram lá, não vai entrar. Não é porque eles não tinham escritura, gente. Sabe o que é que você não ter escritura, não ter nada na mão? Você tem que ficar confiando que aquele homem que está lá na frente, ele vai fazer as coisas certas e nós vamos copiar ele. Se ele colocar alguma coisa aqui para nós adorar, nós vamos adorar. Se ele mandar a gente no templo e mandar lá o sacerdote ler o livro para nós, aí a gente ouve. Se ele não mandar, a gente não ouve. Aqui a gente leu que quantos anos ficaram sem abrir o livro? Centenas de anos, até que o rei achou lá no livro no templo. O que é isso aqui? É o livro, o grande livro. Olha aí, o negócio desprezado, jogado. Então hoje, gente, nós temos a escritura, isso é bênção. Eu acho que nós estamos vivendo num momento mais abençoado que tem. Mais abençoado. Ó, nós estamos lendo Bíblia, não tem polícia aqui para querer prender nós. Eu posso falar alto aqui, Jesus! Que os vizinhos não vão achar ruim. Os vizinhos não vão me prender. Eu não estou tendo que falar isso escondido. Vocês estão entendendo do tamanho da bênção? Livro na mão, aqui. Né? Tem um vídeo aí na internet que eu até coloco às vezes no meu canal lá. As pessoas ganhando Bíblia escondido. Tiveram que levar elas para uma fazenda. E pegaram uma caixa lá escondida. E elas pegando na mão assim, ó. E chorando. Não acreditava que estava pegando uma Bíblia na mão. Lá foi na China, né? Na China, porque é proibido e é morte. Eu vi um vídeo também que uma família era muito numerosa, morava em várias casas, assim, uma família grande. E aí eles tinham uma Bíblia, como não podia ter Bíblia, cada um ficou com um pedaço, umas páginas, para não falar que era a Bíblia inteira, para eles não serem mortos nem presos. Então, quando eles se reuniam, cada um levava a sua parte, juntava tudo e lia. Depois, eles distribuíam as folhas e cada um levava um pouquinho para sua casa. Sabe, gente, a gente tem que levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus. Tiver muita sorte. Muita sorte. A gente tem estudo bíblico, a gente jejua aqui, a gente faz oração. Eu falo no canal abertamente, falo e brigo com eles lá, com os irmãos que estão tudo perdidos. E não tem polícia batendo aqui na minha casa, nada, isso é uma bênção. Não tem nenhum, sabe? Não tem Por nenhum... enquanto, né? Por enquanto. Então, assim, irmã, tá? As pessoas, vai ter muita gente falando aí, irmã, que é usado de Deus. Só de dizer que é usado de Deus já é uma presunção terrível. Já é uma presunção, ou seja, já dá para ver que a pessoa não lê a Bíblia, né? Então, irmã, a chance de você estar ouvindo um falso profeta é muito enorme, tá? É muito grande, porque o conhecimento bíblico, ele vai controlar a gente, ele vai tirar a arrogância, ele vai mostrar que nós é pequeno, que você não tem que ficar no caso,
se orgulhando de si mesmo, ele vai ensinar que você é um miserável, um pecador, ou seja, a Bíblia coloca nós no nosso lugar, ela regula as coisas, né? E ao mesmo tempo nos aproxima de Deus. Por quê? Se a Bíblia me abaixa e me aproxima de Deus, é porque Deus não gosta de soberbo. A própria Bíblia fala, Deus rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. Em outras palavras, ele fala, reconheça o teu lugar e aí sim você vem. Assuma o teu lugar, que é, entenda que você é um pecador, é pequeno, é miserável. Então, eu teria cuidado, viu, minha irmã? Tá bom, irmã Marcilene? Tenha cuidado. Tá bom, Deus abençoe. Bem. Bom, irmãos, vamos encerrar por hoje, tá bom? 5 capítulos, tá ótimo. E nós vamos pedir para a irmã Lu Montovani, ela vai fazer oração pra gente, tá bom? Então vamos orar. A gente acabou no capítulo 5, segunda-feira que vem, capítulo 6, tá? Faz um círculozinho aí no capítulo 6. Pode orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai tão querido, nosso Deus acessível a nós através das Escrituras, Senhor. Senhor, te pedimos perdão porque temos tantas Bíblias em casa, desde que nascemos, Senhor. E a gente não abria a Tua palavra e a gente não conhecia nada, não só por culpa dos outros, mas por nossa culpa também, Deus. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa por amor do seu nome, Senhor. E também te agradecemos, porque hoje o Senhor abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos, nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender o verdadeiro Evangelho, Senhor, as boas novas. Senhor, a única promessa que o Senhor fez para nós, e nós buscávamos outras promessas para esse mundo, Senhor. Nos perdoa e te agradecemos, Senhor, te agradecemos. Não temos palavras, Deus. Continua abrindo nosso entendimento, Senhor, nos dando força, coragem de estarmos aqui juntos. Senhor, para que oremos um pelos outros também. Deus, te pedimos, Senhor, em unidade aqui, pelo nosso querido pastor Josafá, Senhor, dá força para ele, Jesus, para que ele, entendimento cada vez mais, discernimento, Senhor, para que ele venha nos ensinar a tua palavra, Senhor, e que aqui só seja falado do teu nome, Senhor. Que ninguém, Senhor, venha ser soberbo aqui e venha querer saber mais do que o outro. Te pedimos tudo isso, Senhor, e te apresento todas as famílias aqui, que estamos juntos, os irmãos que vão ouvir também. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.